é de uma reclamação que eu recebi de duas moradoras do condomínio onde eu moro. Reclamações antagônicas, contrárias, porém ligadas à mesma situação. Uma reclamava que a outra, né, ela não dava mais sossego. Desde o momento em que ela passou a morar no condomínio, uma morava no andar de cima, a outra no andar de baixo, né? Eram vizinhas assim de posição de apartamento, né? De prumada. E então a condômina mais antiga, ela reclamava que depois que a condômina mais nova passou a morar ali, ela não tinha mais sossego. Ela não conseguia assistir um filme, ela não conseguia dormir em paz. A vizinha de cima é muito barulhenta. A vizinha de cima liga o som alto. A vizinha de cima fica pulando. A vizinha de cima anda de salto alto 5 da manhã. A vizinha de cima recebe muita visita. Então, estas eram as reclamações. E dentro dessas reclamações, ela, seguindo o nosso procedimento para resolução de problemas, o que ela fez? Ela chamou o Honda à noite para que o Honda ficasse na casa dela, juntamente com ela e seu marido, durante ali 1 hora para ouvir que a vizinha de cima era barulhenta. O Honda ficou ali 1 hora, não apenas uma vez, mais de uma vez, e não conseguiu registrar que o problema vinha da unidade de cima. Ela então reclamou comigo e eu apaziguei a situação e falei para ela, vamos fazer o seguinte, fica com o decibelímetro e você então registra através do decibelímetro que está havendo esse problema. Você registra. Passou 1 semana, ela não conseguiu comprovar pelo decibelímetro. Mas como ela estava muito incomodada, já tomando remédios por conta do barulho que a incomodava, o que ela fez? Ela me chamou, eu fui para a sua unidade, passei ali 1 hora com ela e com o esposo e também não consegui perceber nada em relação ao barulho. Vocês estão percebendo como é complicado resolver problemas, conflitos? Mas eu estava ali fazendo tudo o que eu podia. Sabe? Para resolver o dilema, eu fui falar com a segunda moradora. E eu expliquei para ela a reclamação. E expliquei para ela da sua reclamação também. Porque ela reclamava que a moradora do piso de baixo não estava difamando ela. Não estava dando sossego, porque a moradora de baixo, às vezes, ligava para ela para falar do problema. E elas se estranharam pelo telefone. E ela queria que eu multasse a moradora de baixo, porque a moradora de baixo havia difamado ela. Para quem? Para a portaria, para o Honda, para aqueles que trabalham a fim de participar da solução do problema, para o síndico, para a administradora. E ela queria, então, uma multa. Naquela situação, eu, então, após ouvir as duas, marquei uma reunião, segui o passo que eu expliquei para vocês agora há pouco, e, ao fazer essa reunião, eu utilizei uma ferramenta, utilizei o Zoom para gravar a reunião. No final, ficou comprovado, porque eu pedi para a moradora do piso de cima, eu pedi para que ela, então, pegasse, subisse no salto e andasse em volta da mesa. E ela fez isso. A primeira vez, com o áudio do celular aberto, para que a gente percebesse a variação dos decibéis acompanhados pelo decibelímetro. Segunda vez, ela deu 3 voltas com o áudio desligado e nós acompanhamos o decibelímetro e não houve variação que realmente motivasse a tomar alguma atitude contra ela. Naquela situação, eu não tive outra escolha. Eu tive que dizer que não havia o que poderia ser feito, nem em uma reclamação, nem em outra. Por quê? Porque a condômina de cima não estava dentro daquele teste fazendo um barulho que realmente gerasse problema, que fosse uma infração. E a moradora de cima queria que eu multasse a de baixo, mas eu também não podia,
porque a moradora de baixo não saiu difamando ela para os vizinhos. Ela reclamou com aqueles que poderiam tomar uma ação dentro do procedimento que nós colocamos dentro do condomínio. Então, nenhuma multa foi acionada naquele momento. Porém, eu percebi que o problema não se resolveu. E como o problema não se resolveu? Porque no dia seguinte eu estava novamente recebendo reclamações delas. E eu tive, então, que tomar a seguinte postura. Olha, tudo que eu podia fazer por vocês para resolver o problema eu fiz. Eu coloquei vocês para conversarem entre vocês primeiro. Eu ouvi cada uma das partes. Eu permiti que os profissionais que fazem a ronda, que cuidam do condomínio, acompanhassem para ver se havia barulho. Eu permiti o uso do decibelímetro por uma semana para comprovar o barulho. Eu fiz uma reunião com vocês através do Zoom, gravei e registrei o resultado para vocês. Eu não tenho mais o que fazer. Se você quer realmente, se você continua achando que está injustiçada, falei para ambas, você então entra com uma ação contra a tua vizinha. E o juiz, que é alguém mais preparado do que eu para casos como esse, provavelmente vai pedir a um perito para te acompanhar, para acompanhar a situação. Ele vai criar meios para registrar esse barulho. E também vai me chamar para depor. E no depoimento, eu vou poder dizer que fiz tudo e estou de consciência limpa. Mas, nessas circunstâncias, eu não posso fazer nada. Perceberam? O síndico precisa fazer tudo. A pergunta que eu faço para você é: você tem feito tudo para resolver os conflitos entre os moradores do seu condomínio? Você tem feito tudo que está ao seu alcance, a tudo que você deve fazer?